Olha quem chegou lá de Portugal, a rainha louca e toda a família real. Olha quem chegou lá de Portugal, a rainha louca e toda a família real. Olha quem chegou lá de Portugal, a rainha louca e toda a família real. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar, gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Ei, nós que viemos de outras terras de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Ei, nós que viemos de outras terras de outro mar. Ei, nós que viemos de outras terras de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos é guerrear. Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Olha quem chegou lá de Portugal, rainha louca e toda a família real. Olha quem chegou lá de Portugal, rainha louca e toda a família real. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Ponta da vela no meio do mar. Ponta da vela no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar. Imaginem se o povo brasileiro acordasse um dia com a notícia que o presidente da República fugiu para a Austrália, protegido pela Força Aérea dos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu em Portugal, com a família real. Só que o povo de Portugal foi pego de surpresa. Dizem que a família real fugiu de Portugal. Mas dizem também que não fugiu coisa nenhuma. Foi uma estratégia de Dom João VI. Napoleão já havia dominado toda a Europa, menos dois países, a Inglaterra e Portugal. E ele pressionou Portugal a cortar relações com a Inglaterra. Dom João VI não era bobo nada. Dizia que estava apoiando Napoleão, mas na verdade era do lado da Inglaterra. Estava combinado com a Inglaterra de dar proteção para que ele saísse de Portugal. Não fugisse, saísse. Porque era um golpe que já estava planejado há muito tempo. A Inglaterra,
um país muito bem estruturado, um povo muito bem financeiramente. Portugal, um país falido, onde ninguém trabalhava, onde ninguém fazia nada e, na verdade, dependia em 60% do Brasil, de tudo que saía do Brasil para Portugal. E o que ele fez? Planejou vir para o Brasil, dizendo que estava fugindo, mas não era não, né? Ele estava vindo porque era muito melhor. Portugal já dependia do Brasil em tudo, para tudo. Então, imagine bem se uma pessoa vai fugir e ficar 3 dias com 700 carroças, carregando ouro, carregando prata, carregando bens, e ninguém ia saber de nada? Foi tudo combinado. E assim, Dom João VI e toda a família real veio para o Brasil. Dona Maria, a mãe de Dom João VI, era louca. Tinha medo de vir para o Brasil e, chegando aqui, ser devorada pelos índios. Acontece que Dom João VI, um príncipe regente que defendia o país, imaginem vocês, ele tinha medo de caranguejo e de trovão. E assim, uma rainha louca e um príncipe medroso conseguiram enganar Napoleão, o mais poderoso de toda a Europa. Chegaram aqui no Brasil. Imagine esse povo no Brasil. Um Brasil cheio de superstições, um Brasil cheio de crenças, um Brasil quente, poderoso, que chove muito e que trovão aqui, gente, não tem tamanho, não tem limite. E foi assim, chegaram aqui. Brasil, terra da mula sem cabeça. O que esse povo veio fazer aqui? Conhecem a mula sem cabeça? Sim. Ah, pode contar a mula sem cabeça? Então nós vamos contar para vocês a história da mula sem cabeça, personagem folclórico que a rainha louca e o príncipe medroso encontraram aqui no Brasil. Era uma vez um homem e uma mulher que moravam em um sítio, mas era um sítio muito bonito. E eles tinham uma filha. A menina se chamava Lili. Certo dia, eles tiveram que fazer uma viagem para tratar de assuntos da família. E como ficariam alguns dias fora, chamaram uma amiga, a Madalena, para tomar conta de Lili e também do sítio. Logo na primeira noite que Madalena dormiu no sítio, no outro dia, bem cedinho, logo que o galo cantou, Madalena levantou e foi para o pomar colher frutinhas, jabuticaba, pitanga, amora, ameixa. E ela ia colhendo as frutas e colocando tudo dentro de uma cuia. Quando a cuia estava bem cheinha, ela enfeitou tudo com florzinhas, miudinhas, pequenininhas. Saiu do pomar, atravessou o jardim, entrou na mata e colocou aquela cuia embaixo de uma árvore imensa. Aí ela disse com voz bem alta: "Comadre Fulozinha, seu presente está aqui." Como resposta, ela ouviu o canto dos pássaros e também o suave barulho das folhas. Feito isso, ela voltou para casa. Foi cuidar das tarefas do dia. Arrumou Lili para a escola, limpou a casa e fez o almoço. Quando Lili voltou da escola, ela almoçou. E aí, Lili perguntou para Madalena se ela já tinha visto comadre Fulozinha. Madalena disse que já tinha explicado aquilo umas 1000 vezes, mas a menina pediu para ela explicar mais uma vez. Madalena disse que tinha visto comadre Fulozinha de longe. Comadre Fulozinha era a fada da floresta. Era bem pequenininha. Quando estava de pé, ela cabia embaixo de um chapéu de sapo. Era morena,
Tinha o olho grande e um cabelo enorme até a cintura, todo enfeitado de florzinhas. Ela gosta de proteger os pássaros e todos os animais. Mas ela protege a quem lhe dar presentes. Depois Lili perguntou a Madalena se ela já tinha visto mula sem cabeça. Quando Madalena ouviu aquilo, ela ficou horrorizada. Cruz credo! Cruz credo! Cruz credo! Nem me fale nessa malvada. Vai que ela está por perto, escuta e vem assombrar a gente. A sua professora não tem mais o que fazer? Mula sem cabeça? Onde já se viu isso? Aí Lili disse que a professora tinha pedido para fazer uma redação sobre a mula sem cabeça. Madalena disse que mula sem cabeça não tem cabeça. E sopra fogo pelas ventas. Ela aparece quando o sol esconde e fica assombrando até o dia amanhecer. Ela dá coice mortal em quem tiver o azar de passar perto dela. Para se proteger da mula sem cabeça, tem que esconder as unhas quando ela aparece. Aí Madalena disse: agora chega, vamos fazer um bolo bem gostoso. 3 xícaras de farinha de trigo, 7 colheres de manteiga, 1 colher de pó royal, ovos e açúcar. Será que vai dar? Madalena abriu o armário, procurou, abriu as gavetas, procurou. Aí ela viu que estava faltando ovos e pó royal. Aí ela disse para Lili assim: fica em casa bem quietinha que eu vou no armazém da beira da estrada buscar os ovos e o açúcar. Madalena colocou uma sandália, trocou o vestido, ajeitou o cabelo, pegou a bolsa e foi. No armazém da beira da estrada, ela comprou tudo o que precisava. Mas quando ela estava saindo do armazém, ela encontrou uma amiga, a Celeste. E as duas ficaram conversando, jogando conversa fora, falando pelos cotovelos. O sol começou a esconder atrás de um monte. E foi então que Madalena disse: Celeste do céu, o jantar. Já está tarde, esqueci da vida. As duas amigas se despediram depressa, de qualquer maneira, e Madalena pegou um atalho no mato para chegar mais depressa em casa. O sol já havia escondido completamente. Foi aí que Madalena escutou o pio de uma coruja. Ela ficou toda arrepiada, ela não gostava de coruja. Foi então que ela ouviu um trote, um bater de cascos na terra, um relincho horroroso. Madalena olhou para trás e ela não queria acreditar no que ela estava vendo. Mula sem cabeça vinha galopando em direção a ela. Madalena saiu correndo feito uma doida, trombando nas árvores, se arranhando nos espinhos, perdendo a sandália, rasgando o vestido. Desesperada, ela jogou tudo no chão, jogou a bolsa, os ovos, o açúcar e rapidamente subiu em cima de uma árvore. Aí ela lembrou que tinha que esconder as unhas. Imediatamente ela fechou as mãos. Mas ela esqueceu dos pés. Mula sem cabeça viu aqueles 10 pontinhos brilhando no meio das folhas verdes como se fossem faróis. E Mula sem cabeça foi para lá correndo, relinchando, soltando fogo pelas ventas. Mula sem cabeça dava coices terríveis na árvore e Madalena aguentava firme abraçada a um galho. Antes do sol nascer, Madalena olhou para ele e disse: agora eu tenho que ir embora. Mas isso não vai ficar assim não. Eu volto para te buscar, criatura. Mula sem cabeça desapareceu no meio da mata. Madalena esperou. O sol nasceu, o tempo passou, o dia já estava lá no meio do céu, quando ela criou coragem, desceu da árvore e pegou o caminho de volta para casa.
Lili foi encontrar com Madalena, perguntou onde ela estava, disse que tinha medo de ficar sozinha, perguntou o que tinha acontecido com ela. Madalena, coitado, só falava assim, Mumu, 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 com os olhos arregalados como se fosse uma doida. De repente, uma cuia entrou rolando pela cozinha e uma voz firme perguntou onde estava a Madalena. Lili saiu correndo e escondeu atrás do armário, o coração batendo em disparado, os olhos arregalados. E lá estava ela, toda tiririca, pequenininha, com os cabelos batendo na cintura, todo enfeitado de florzinhas. Comadre Fulozinha olhou Madalena bem dentro dos olhos e disse que ela estava com maluquice de mula. Lili perguntou se aquilo era grave. Ela disse que era muito grave, que era gravíssimo. Lili perguntou se era mais grave do que catapora e cachumba. Ela falou que era muito mais grave, não dava nem para comparar, mas disse que tinha cura. Comadre Fulozinha pediu a Lili que fechasse todas as portas, todas as janelas e escondesse Madalena embaixo da mesa. Disse para ela para não olhar lá para fora, senão ela também ia ficar com maluquice de mula. E disse que estava indo enfrentar o perigo. Lili perguntou qual perigo. Comadre Fulozinha disse que mula sem cabeça estava vindo buscar Madalena. E ela saiu. Imediatamente Lili fechou todas as portas, todas as janelas, cobriu Madalena com o forro da mesa. Naquele momento, ela ouviu um trotar, um bater de cascos no chão, um relincho terrível. Era a mula sem cabeça que vinha correndo feito uma desembestada. Mas de repente a bestalhona deu um tropeção e caiu com as 4 patas abertas no chão. Você parece uma cadeira quebrada! Mula sem cabeça levantou com cara de poucos amigos e perguntou quem tinha feito aquilo. Ela não obteve resposta. Tornou a perguntar quem tinha feito, continuou sem resposta. Mula sem cabeça levantou furiosa, começou a correr em círculos, dando coices no vento, soltando fogo ao redor de si mesma. Mas ela não conseguiu atingir nada, nem ninguém, então ela deu meia volta e foi-se embora. Sumiu no meio da mata. De repente escureceu. A terra começou a tremer. Um clarão iluminou o céu e aquele som insistente foi se aproximando. Era a mula sem cabeça que estava chegando com seu exército de aranhas. E comandando o cortejo, um batalhão de esqueletos tocando tambor. E eles estavam marchando em direção à casa de Lili. Comadre Fulozinha deu 2 assobios. Naquela mesma hora o céu ficou coberto de pontinhos coloridos. Eram os pássaros que estavam chegando, vindos de toda direção, atendendo ao chamado de Comadre Fulozinha. E Comadre Fulozinha disse: ataquem as aranhas! Depois, Comadre Fulozinha assobiou 3 vezes. Veio um bando de cachorros do mato. E Comadre Fulozinha disse: ataquem os esqueletos! Os cachorros do mato caíram em cima dos esqueletos e eles saíram correndo apavorados, fugiram jogando os tambores no chão. Mula sem cabeça ficou furiosa e desafiou Comadre Fulozinha para uma briga e disse para ela: se você tem coragem, vem brigar comigo, sua nanica! Comadre Fulozinha não deixou por menos. Deu um único assobio prolongado. Naquele exato momento, formou-se uma nuvem gigantesca lá no alto do céu.
e comadre Florzinha comandou: chuva na mula! Caiu uma chuva muito forte em cima da mula sem cabeça e apagou o fogo que ela soltava. Envergonhada, mula sem cabeça colocou o rabinho entre as pernas e foi-se embora. Naquele momento, Madalena ficou livre do feitiço, da maluquice de mula. E mula sem cabeça nunca mais apareceu naquele sítio. Cai, balão na rua do sabão. Não cai, não, vai aqui na minha mão. Cai, balão na rua do sabão. Não cai, não, vai aqui na minha mão. Tiro que bate, tiro que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Tiro que bate, tiro que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Marcha soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, Maria deu sinal. Acorda, bandeira nacional. O cravo brigou com a rosa, ele caiu uma sacada. O cravo sobe ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo veio desmaios e a rosa fosse a chorar. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou o belo. Que gatinho fraco? Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou o belo. Agora ficou bom. Dizem que a viagem da família real até o Brasil durou 3 meses e 15 dias. Agora imagina, uma viagem de navio que não tinha conforto nenhum, sem as mínimas condições de higiene, nem banheiro tinha. Diz que na hora de fazer os negócios, gente, o povo subia numa prancha, né? E fazia no meio do mar. Banho, nem pensar, né, gente? Agora imagine a nobreza portuguesa cheia de piolho. Foi isso que aconteceu. Dom João VI inventou uma história, né? Que dizem que durante a viagem houve uma tempestade, houve um nevoeiro e o navio dele se perdeu, separou de toda a frota e ele foi parar lá na Bahia. Na verdade, o que ele estava tentando era amenizar o clima entre Portugal e Bahia, porque ele estava mudando para o Brasil e ele tinha transferido a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. O povo da Bahia ficou muito chateado com aquilo e se prepararam para receber, né? O Dom João VI, né? Devia ter uma conversa ao pé do ouvido com ele, né? Mas acontece que ele foi para a Bahia amenizar toda a situação desagradável, desfavorável para a chegada dele no Brasil. E foi lá na Bahia, que ele encontrou outro personagem do nosso folclore. Foi lá que ele encontrou uma gruta, onde hoje se faz romaria em homenagem a Bom Jesus da Lapa. Na Bahia tem um lugar abençoado, a gruta do Bom Jesus, santuário consagrado. Bom Jesus da Lapa, abençoado
a paz e nosso sossego. Bom Jesus da Lapa, cuidai de todos os romeiros e faça da sua cruz a fé que nos move sem medo. Na Bahia tem um lugar abençoado, a Gruta do Bom Jesus, santuário consagrado. Bom Jesus da Lapa, abençoai todos os romeiros e faça da sua luz a paz e nosso sossego. Bom Jesus da Lapa, cuidai de todos os romeiros e faça da sua cruz a paz que nos move sem medo. Mas a Gruta de Bom Jesus da Lapa foi espaço de um acontecimento que vocês nem imaginam. Antes das romarias, quando tudo estava começando por aqui, era lá, na Gruta do Bom Jesus da Lapa, que morava a serpente emplumada. Conhece a serpente emplumada? Nós vamos contar para vocês uma das muitas histórias da serpente emplumada. Conta-se que quando chegaram por aqui os primeiros habitantes, eles não encontraram apenas belezas e delícias. Eles sabiam que iam encontrar muitos perigos e enfrentaram muitos desafios. Certa vez, um homem estava andando por nossas matas e foi atacado por uma pequena cobra. Mas não era uma cobra comum. Era uma serpente que tinha asas e o corpo todo coberto de pena. O homem pegou a serpente e levou para dentro de uma caverna. Naquela época, as pessoas não tinham muitas condições e não cuidavam muito da aparência. Os homens tinham cabelo grande, barba grande. E o que foi que o homem fez, gente? Arrancou um único fio da barba e prendeu a serpente dentro da caverna. O bichinho se contorceu, se torceu, mas não conseguiu se soltar. O tempo foi passando, e aquela serpente esperava que as suas asas crescessem, que suas penas crescessem, para que ela ficasse forte, pudesse se soltar, voar e devorar todo mundo daquele lugar. Passou por ali um padre e construiu uma igreja, uma pequena igreja, bem ao lado da gruta onde estava presa a serpente. A construção da igreja atraiu outros moradores e as pessoas ficaram sabendo que dentro daquela caverna havia uma serpente emplumada e que um dia ela sairia para destruir tudo naquele lugar. Quando a serpente já estava do tamanho de 7 cavalos, suas asas haviam desenvolvido, suas penas haviam crescido, ela começou a soltar urros horrorosos, dizendo que estava próximo o dia que ela sairia daquela gruta para devorar todo mundo. Perto dali morava uma moça, e como ninguém nunca tinha visto aquela serpente, a moça não acreditava que aquela serpente pudesse existir. E por isso, ela ficava brincando, passeando, bem na porta de entrada da caverna. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo toma linha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo regiomania para os casamentos, fazendo
ficava ali tranquilamente, sem preocupar com nada. O povo achava que ela corria perigo, mas ela não acreditava. E cada dia ela se aproximava mais da entrada da caverna. Até que um dia, estando de costas para a caverna, ela não percebeu quando a serpente foi se aproximando bem de mansinho. Mas quando ela percebeu, já era tarde demais e a serpente agarrou a moça e saiu arrastando para dentro da gruta. A moça gritava desesperada. O povo ouvia os gritos da moça, mas ninguém pôde fazer nada para ajudá-la. O povo ficou apavorado. A notícia se espalhou por toda a mata. Dizem que a serpente ficou encantada, enfeitiçada pela beleza da moça e não a matou, mas também não deixou ela sair de lá. A serpente cuidava dela, dava água, dava comida, cobria a moça de ouro, prata e pedras preciosas. Mas a serpente começou a soltar urros horrorosos, anunciando que estava próximo o dia em que ela sairia da caverna para devorar todo mundo. Diante do medo daquele povo, o pavor daquele povo, o padre pediu que todo mundo entrasse dentro da igreja e começasse a rezar o ofício de Nossa Senhora. A cada oração cairia uma pena. E quando caísse a última pena, aquele monstro morreria. E assim o povo fez. Entrou todo mundo na igreja e começou a rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça. Gente, o povo rezava e as penas iam caindo uma a uma, como se fosse uma árvore morta. E quando caiu a última pena, a serpente morreu. E assim, a moça pôde sair de dentro da caverna. Houve uma grande festa para comemorar. E até hoje, o povo faz romarias para Bom Jesus da Lapa, lá na gruta, na Bahia. Eu vou tocar tambor, eu vou tocar caixa, eu vou agradecer ao bom Jesus da Lapa. Eu vou tocar tambor, eu vou tocar caixa, eu vou agradecer ao bom Jesus da Lapa. Viva o bom Jesus da Lapa, quem que não viva? Viva! Viva ou não viva? Viva! Eu vou tocar tambor, eu vou tocar caixa, eu vou agradecer ao bom Jesus da Lapa. Eu vou tocar tambor, eu vou tocar caixa, eu vou agradecer ao bom Jesus da Lapa. Eu que podia viver, eu que sabia cantar, eu que podia viver, eu que sabia cantar. Eu vou tocar tambor, eu vou tocar caixa, eu vou agradecer ao bom Jesus da Lapa. E a cidade se enfeitou para receber Dom João VI. A cidade ficou toda enfeitada. As famílias fizeram estandartes, as famílias colocaram forros, toalhas de mesa, colchas de cama, enfeitando a janela, enfeitando a frente das casas para receber a família real. Mas a família real, na verdade, dependia mesmo, era do Brasil e em Finalmente especial Dom João VI chegou ao do Rio de ouro, Janeiro. da riqueza que saía de Minas Gerais. De Minas Gerais saiu o ouro para financiar toda a Revolução Industrial da Inglaterra. Minas Gerais, estado poderoso, mas também é em Minas Gerais que mora Chibamba.
Conhecem Chibamba? Não? Dizem que Chibamba tem cara de porco, nariz de porco, ronca como um porco, mas não é porco. Cuidado, porque ele mora em Minas Gerais. Dizem que Chibamba aparece vestido com folha de bananeira. Dizem que ele anda bem devagarzinho. Dá uma paradinha, dá uma rodadinha, ele dança, ele ronca, e quando ele quer enganar alguém, ele canta igualzinho a um sabiá. Falam que Chibamba chegou aqui junto com as mães pretas, as amas de leite, que vieram lá da África. E o Chibamba, gente, ele aparece para criança mal criada, para criança teimosa e para criança que gosta de dar birra. Nós vamos contar para vocês uma das muitas histórias de Chibamba. A noite estava começando a chegar. A mãe de Totonho disse para ele jantar e terminar de ler o livro que a professora tinha recomendado. Gente, naquela hora, o menino começou a gritar e dizendo que não ia ler nenhuma frase, porque ele estava com muita preguiça. Vai ler, menino, enriquece seu destino, preparando para a vida e também para o labor. A boa leitura aumenta sua cultura e também o seu valor. Mas se quiser birra, Chibamba te pega e te come no almoço. Naquele momento, lá fora, no quintal, alguma coisa se mexeu no meio das bananeiras. Um raio de luar iluminou uma cara de porco. E foi então que uma voz grossa, uma voz fanhosa, falou bem assim: amanhã eu volto. O eco dos sons dos seus passos apressados parecia com o som de um tambor. No dia seguinte, logo que o dia amanheceu, a mãe de Totonho perguntou para ele se ele tinha lido mais um pouco. Totonho disse que não, e que não ia ler. Era sábado, e ele queria aproveitar o final de semana para brincar. A mãe avisou para o menino que ela estava saindo para fazer compras, mas quando ela voltasse, queria encontrá-lo lendo o livro. Vai ler, menino, enriquece seu destino, preparando para a vida e também para o labor. Uma boa leitura, aumentando sua cultura e também o seu valor. Mas se fizer birra, Chibamba te pega e te come no almoço. Mas aquela cara de porco, o dono daquela cara de porco, tinha voltado, conforme tinha prometido, e estava escondido lá no meio das bananeiras. Mal a mãe do menino saiu, ele pegou uma bola e foi brincar no quintal. E ele corria de um lado para o outro sem parar. Foi então que ele ouviu o canto de um pássaro. Era um sabiá. E o canto vinha do meio das bananeiras. Totonho então falou: é o sabiá, eu vou pegar. O menino passou a mão numa gaiola velha que estava no meio do quintal e saiu correndo para o meio das bananeiras. Quando ele chegou no meio das bananeiras, não era sabiá coisa nenhuma. Era uma criatura com cara de porco, nariz de porco, vestido com folha de bananeira. O menino ficou paralisado pelo medo.
deixou a gaiola cair, ficou mudo. Os olhos do coitado pareciam que iam pular para fora. Vai ler, menino, enriquece seu destino, preparando para a vida e também para o labor. Com a boa leitura, aumentando sua cultura e também o seu valor. Mas se fizer birra, Chibamba te pega e te come no almoço. Gente, não se sabe como o menino encontrou forças para sair correndo. Atrás dele ia Chibamba, andando bem devagarinho, dançando, dando uma paradinha, uma rodadinha e continuava andando. Chegou Chibamba, neném! O menino entrou em casa correndo, desesperado, atravessou a sala, entrou no quarto e enfiou-se dentro do guarda-roupa. Na pressa, gente, ele esqueceu a porta da casa aberta. Chibamba entrou, foi direto pro quarto e olhou para o guarda-roupa e falou assim: O Chibamba chegou, neném! E eu estou sentindo o cheiro de criança teimosa, malcriada e birrenta que eu vou papar no almoço. O menino, dentro do guarda-roupa, tremia mais do que vara verde e ele rezava para todos os santos. A porta do guarda-roupa começou a se abrir bem de mansinho, bem devagar. O menino ficou branco como leite. Parecia que o olho dele ia pular para fora. Mas de repente, plá! Chibamba levou uma bela vassourada nas costas e um chute no traseiro. A mãe do menino tinha voltado das compras. A dor foi tanta que Chibamba esqueceu a dança, esqueceu a paradinha, esqueceu a rodadinha e deu no pé. Totonho abraçou a mãe dele, ficou bem quietinho. Algum tempo depois, ele pegou o livro que estava em cima da cama e passou o final de semana explorando o mundo encantado da leitura. E Chibamba nunca mais apareceu por lá. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. O caipora foi embora, Joga bola na Europa. fez cirurgia curupira. Hoje é guia de alpinista. A serpente emplumada Tá velha e encanhada. e o feio do Chibamba. Tá vendendo banana. A mula sem cabeça Perdeu a cabeça, simplesmente apagou. e o Saci. Está de sinais vendendo Pique, caqui, kiwi e abacaxi. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. O lobisomem hoje é a segurança. Boitatá faz bico de lança-chamas. A Iara está cantando na praia e a sereia topa o model de areia. Bicho papão está desempregado. A Cuca está fazendo mestrado. Pinto pelado está vendendo roupas e o boi bumbá está aposentado. O lobisomem hoje é a segurança. Boitatá faz bico de lança-chamas. A Iara está cantando na praia e a sereia topa o model de areia. Bicho papão está desempregado. A Cuca está fazendo mestrado. Pinto
pelado está vendendo roupas e o boi bumbá está aposentado. Pelo sindicato. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. Os mitos do folclore estão em extinção. Os mitos do nosso folclore querem uma solução. Agora vejam essa situação. Não dá pra imaginar canção de niná sem cuca e bicho papão. A cuca vai se casar, bicho papão é o noivo. Todos estão convidados para comerem do bolo. A cuca já se casou, bicho papão foi o noivo. Agora ela quer o divórcio, até ele ter emprego novo. Os mitos do folclore já têm uma solução. Tiveram uma ajuda, a sua participação. Os mitos do folclore já têm uma solução. Criaram uma ONG na sua imaginação. Os mitos, as lendas e todas as brincadeiras folclóricas não querem ficar só presas nos livros, e sim serem livres na imaginação de todos vocês. Sabem por quê? Porque quem não tem uma boa leitura e não lê os livros, o chibamba pega. Era uma vez, não pode acabar. Outra vez, tem que continuar. Era uma vez, não pode acabar. Conte outra vez, tem que continuar. Sacis unidos jamais serão vencidos. Sacis unidos jamais serão vencidos.